Bom dia, quinto ano. Vamos à nossa aula de hoje, Geografia. Hoje nós vamos falar sobre as cidades e suas funções, tá? Neste capítulo vocês vão conhecer as diferentes funções e as principais características das cidades. Então tem diversos tópicos aí, onde eu vou lendo alguns, tá certo? E vou exemplificando, vou falando alguma coisa, tá? O conteúdo tá claro, mas mesmo assim, tia Ana vai exemplificar algumas coisas, tá? Então, na página 177, vamos iniciar aí falando sobre as cidades e suas funções. Ao longo do tempo, as cidades crescem e se diferenciam uma das outras, passando por inúmeras transformações, tanto na quantidade de habitantes, quanto na paisagem, que também muda constantemente. O tempo vai passando e a cidade vai aumentando, a quantidade de pessoas vão crescendo, né? Então, a gente vê aqui que a quantidade de habitantes, tanto de habitantes como a paisagem também vão evoluindo, também vão crescendo. As pessoas agora estão se deslocando muito do campo e indo para a cidade. É por isso que aí vão em busca de empregos, né, de outras condições melhores. Então, por isso é que as cidades estão crescendo tanto. Aí vem essa parte que diz cidades brasileiras com funções político-administrativas. Algumas cidades desempenham um papel administrativo especial, servem de capital do Estado. Nas capitais estão situados importantes edifícios que servem de sede do Poder Executivo, que é a sede do governo. Além da sede do Poder Legislativo e do Judiciário, a capital é a maior cidade do estado e abriga grande parcela da população. Vejam só, são as cidades onde se localizam importantes sedes administrativas, de governo, de parlamentos, como a gente viu aqui. Costumam ter como características a elevada oferta de emprego, no setor público. Então, as pessoas vão muito em busca de emprego, tá? Aí eu vou dar um exemplo de vocês de Brasília. Brasília é uma cidade, né, com funções políticas. Por quê? Onde se localizam o quê? As sedes administrativas do governo parlamentar. Está lá, está localizado lá, em Brasília. Página 178, que fala sobre as cidades industriais. As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, pois concentram um grande número delas. São chamadas cidades industriais. Geralmente, essas cidades atraem muitos habitantes que trabalham nas fábricas da região. Entre as cidades industriais, podemos citar São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, Manaus e outras. E também São Paulo. Hoje em dia não, mas antigamente as pessoas saíam muito daqui e iam morar em São Paulo em busca de trabalho, de condições melhor, né, uma renda melhor de trabalho. Em São Paulo, os centros urbanos, né, que possui como principal fonte econômica a atividade, o comércio e a prestação de serviços. E também, não só São Paulo, mas a gente tem aqui Caruaru, né, que é um polo industrial, né, Santa Cruz também. As pessoas vivem muito do comércio, tá? Vamos agora para a página 179, falar de cidades comerciais e prestadoras de serviços.
Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercado, farmácia, banco, clínicas, hospitais, escritório, contabilidade, advocacia, cabeleireiro e outras coisas. São chamadas cidades comerciais e prestadoras de serviço. Então, é onde o comércio abrange. Mais uma vez, eu vou dar o exemplo de Caruaru, né? O crescimento lá de comércio é enorme, né? É muito fluente, as pessoas vivem disso, de vender, né? E compra e venda. Aí vem também cidades religiosas. O que é que diz das cidades religiosas? Diversas cidades brasileiras têm suas atividades econômicas dedicadas à grande quantidade de visitantes que recebem por motivos religiosos. Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essas cidades durante todo o ano. Geralmente as cidades religiosas elas são bastante visitadas, né? São consideradas importantes polos de turismo. Olinda, né, é uma cidade religiosa, né, onde o turismo é enorme, né? As pessoas também vão muito visitar aquela cidade Juazeiro, né? A religião predomina muito e o turismo lá é fundamental, porque eu já fui e vi, o comércio é grande, né? Mas toda a renda é porque o turismo lá é católico. As pessoas vão muito ver para Juazeiro, né? Padre Cícero. Então a religião predomina muito lá. E outras cidades que as pessoas vivem de romaria e que o turismo flui. Vamos dando continuidade na página, deixa eu ver aqui, 181, que fala das cidades históricas. Toda cidade tem sua história, formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Temos como exemplo Olinda, mais uma vez, vou dar exemplo, porque é aqui pertinho. Olinda, Recife, duas cidades históricas que guardam memória da cultura. Né? Quem já foi lá nos museus, nas igrejas que guardam fatos muito históricos, coisa muito antiga, fatos históricos muito importantes, né? São cidades realmente de histórias, tá? Então, vamos agora para a página 182. Cidades portuárias. Diversas cidades brasileiras têm como atividade econômica predominantes a importação e a exportação de produto por meio de seus portos. Entre elas estão Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itajaí e Vitória. São aquelas cidades que tanto ela transporta, né, ela transfere produto para outra cidade, para outro lugar, como também recebe. Então, ela importa e exporta, tá? Cidades turísticas. Vamos falar de turismo agora, ó.
Cidades turísticas são as cidades urbanas ou rurais cuja atividade econômica se baseia no turismo. São exemplos de cidade turística no Brasil: Caldas Novas, Natal, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Búzios, Bonito e Gramado. Também não podemos deixar de dizer Porto de Galinhas, não é verdade? Que é uma cidade turística. Fernando de Noronha também, não podemos deixar de falar, né? Fernando de Noronha não é cidade, mas é um ponto turístico, tá? Vamos lá para a página 183, cidades universitárias. Cidades que têm universidades e centros de pesquisa importantes atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. São consideradas cidades universitárias no Brasil: Santa Maria, Toledo, São Carlos, Limeira, Campinas, Campina Grande. Cidades universitárias. Vejam bem, tá bem claro, né? O nome já diz. Cidades que têm universidades, tá? Elas são cidades que, ou seja, elas atraem estudantes devido à presença de quê? De centro de pesquisas, de universidade. O nome já diz tudo, né? Cidades universitárias. Aí temos também aqui cidade dormitório. São classificadas, né? São cidades, ou seja, são aquelas em que boa parte da população tem sua moradia nelas, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Então, chamamos de cidades dormitória. Cidades com múltiplas funções. Elas variam de cidades brasileiras, podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer e turismo, e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Muita coisa, né? Então, vejam só, o assunto não é difícil, tá? Vocês vão ler direitinho, com mais calma, para responder as atividades propostas que estão aí na Agenda Edu. Se tivéssemos em sala de aula, com certeza eu já tinha formado grupo, cada grupo ia ficar com um tipo de cidade, não é? Para pesquisar, para apresentar, ia ser uma coisa bem concreta, onde todo mundo ia entender melhor. Mas, infelizmente, a situação é essa, né? Espero que vocês realmente leiam, pesquise também alguma coisa se tiverem dúvida, tá bom? Desejo a todos vocês um excelente final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração.